Agora eu vou voltar aqui para minha salinha, gente. Vamos conversar sobre língua portuguesa. Muita gente tem dúvida, a gente parece que morre e não consegue aprender totalmente a nossa língua portuguesa, que é uma língua viva, que muda. Eu estou aqui com ele, né, que é doutor em Ciências da Educação, escritor, é o primeiro gramático do Rio Grande do Norte, professor Silvio Augusto, já me deu aula há muito tempo num cursinho desse, viu, professor Silvio? Muita gente passou por ele, né, e ele que deixa sempre as explicações aí mais claras, claríssimas possível, né? Professor Silvio, um prazer tê-lo aqui, tá? Prazer todo meu, Lídia. Prazer revê-la, inclusive. Muito bom, tá? Pois é, fazia tempo. Este programa que realmente tem um nome fantástico, é Tudo de Bom, Tudo né? de Então bom. vamos a gente oferecer. Mistura tudo, você viu, né? Vamos oferecer tudo de bom que pudermos, né? E hoje temos um lançamento, né? Aliás, dois lançamentos. Dois lançamentos. Né? A gente está lançando 2 novos livros, né? Ele que é escritor, não para, né? Professor, eu não sei como é que você arranja tempo, né? A gente está até... Vamos mostrar logo, gente? A gente já vai começar falando aqui. São esses? Sim. São esses. Ficou ainda mais claro, claríssimo. Gente, claro, claríssimo é um bordão quase, né? Do professor Silvio. Quem conhece sabe. E analfabetismo funcional até quando? Esse também é um tema bem... muito atual, né, principalmente, porque muita gente acha que por saber ler e escrever, assim, de forma bem básica, é totalmente alfabetizado, mas não sabe ler uma entrelinha, não sabe compreender além das palavras, né, professor? Aí fica difícil. E hoje em dia, com essa questão mesmo que as pessoas pararam praticamente de escrever, digitam ali e reduzem ao máximo as palavras, as abreviações. Tá mais difícil ser professor de português nesse momento da nossa vida? Diremos que sim, né? O que é que ocorre? As informações têm sido muito rasas, né? Sim. Muitas vezes as informações que são obtidas, elas não são aprofundadas. Muita gente fica satisfeita com pouca coisa. Então é interessante que essa percepção seja aguçada. E como é que se aguça uma percepção? A partir do conhecimento. Sim. É muito importante que as informações que sejam repassadas, que elas tenham uma carga de consistência informativa, que a pessoa que aprenda, a pessoa que assimile, ela não fique na superficialidade, que ela saiba contextualizar, muito importante, né? Que hoje... A palavra que você está vendo nem sempre é só aquela palavra. Não quer dizer só aquilo, Exato. tem muitas nuances ali, né? Justo. Essa questão do analfabetismo funcional tem a ver com isso. Quer dizer, não basta ser uma pessoa que saiba decodificar letras ou sílabas ou palavras, né? É importante que se veja, como você disse bem, a questão das entrelinhas, qual a intenção comunicativa. Aquele texto, né? O que especificamente quer dizer. aquela situação, o que era que se queria dizer. Sim. Que muita gente descontextualiza e acha que aquela que é a verdade. Então é muito importante num livro como este, né, que nós possamos, como intencionamos fazer, dar esse esclarecimento. O que é o analfabetismo funcional? Onde é que ele se propaga? Porque muita gente pensa que o universitário, que a pessoa que seja formada, que ela não tenha isso, mas pode ter. Não tenha dúvida, mas pode ter, e muito, né? um risco constante, né? E a gente, por exemplo, vê muito hoje nas cobranças de provas, né, de concursos, o próprio Enem, o português está em todas as matérias, porque se você não souber ler aquele enunciado, né, e saber o que aquela questão está querendo de você, às vezes por causa disso você acaba errando a questão completamente. Ou seja, hoje o português, ele pode ser muitas vezes mais temido do que a própria matemática, que era sempre o bicho-papão de todo mundo, né? Com certeza. Há quem não consiga responder a uma questão de matemática por não saber português. Português, né? E outras disciplinas também. Expressões dentro de um enunciado, dentro de um comando de questão, por exemplo, o exceto, o exclusivamente, o respectivamente. São palavras que estão ali, são chave, né? O que a gente chama de modalizadores da linguagem. Né? Então, se a pessoa que esteja lendo, se ela não tiver essa percepção, ela não vai conseguir acertar. Já pensou? Então, gente, é fundamental. E hoje a gente acaba que vê muito erro, inclusive em redes sociais, né, com pessoas que estão ali influenciando outras. Essa a gente falou mais do analfabetismo funcional e esse ficou ainda mais claro, claríssimo. Trata diretamente sobre o quê, professor? Aí são 227 dicas da língua portuguesa e curiosidades várias, não é? Porque muitas vezes o que é que acontece? Devido a uma informação pequena, a pessoa deixa de acertar, deixa de comunicar bem, não é? Por exemplo, na escrita, é muito comum pessoas desejando que outras se deem bem,
que digam assim, por exemplo, vai dar tudo certo. Sim. Aí coloca o vai dar com acento agudo. Nossa, esse dar tem tem que definitivo, tem gente que não usa de jeito nenhum, né? Tem que ser dar, D-A-R, porque vem um verbo auxiliar. Então vai dar certo, vai ler bem, vai viver tranquilamente. Então, sempre que houver um verbo auxiliar, o segundo, o último, fica no infinitivo com a letra R. Então, quer dizer, são coisas pequenas. E as redes sociais, como você falou, passam a ser, na verdade, uma vitrine do acerto ou do erro. É um risco constante. Então, as pessoas que querem, por exemplo, ter um português mais apurado, mais afinado, mais consistente, não é? Mais eficaz, essa pessoa terá o ficou ainda mais claríssimo, porque claríssimo já precisava ser, né? Tem que ser. Pois ainda mais claríssimo, com 227 dicas. Muito importante. E isso a gente vê também a parte boa das redes sociais, que tem alguns professores também, né? O senhor acaba também utilizando essa ferramenta para dar essas dicas. A gente vê às vezes os postzinhos, utilize isso, não isso, a gente junto, a gente separado, o mais com i, o mas, né? A diferenciação muitas vezes é tão básico, mas nem isso às vezes as pessoas costumam errar muito, até no que é muito simples, né? Sim. Às vezes é uma letra só, ou um acento só, colocado ou não colocado, modifica o texto. Então daí a importância do que a gente chama de percepção gramatical. Perceber é muito mais do que receber. Esse prefixo per indica intensidade. Então quando você segue é uma coisa, você persegue é maior ainda. Então há termos que, se forem bem compreendidos, eles conseguem comunicar muito bem. E todos nós que lidamos com a comunicação, que é o caso de vocês daqui, assim como na escrita ou na linguagem falada, é muito importante que isso flua. E é tão bom quando a pessoa tem a consistência informativa, né? Então, a informativa, quanto mais informação segura se tiver, melhor. Mais fácil você, né, consegue repassar essa informação e a clareza nas palavras, nas frases, no contexto geral. Agora, professor, eu queria entrar num ponto que é meio polêmico, que hoje se fala muito, que é a questão aí da linguagem neutra. O que os gramáticos, os linguistas, o que a gente vai ter algum tipo de mudança na nossa gramática a respeito disso? Tivemos uma, alguns anos atrás, e o pessoal ainda nem se acostumou com todas as mudanças que foram colocadas, mas é algo natural, deve acontecer ou não é para já, daqui a muito tempo, ainda tem que se ter muito estudo e muita discussão ainda em torno disso? Primeiro, vamos entender o seguinte, que pronome neutro na língua portuguesa já existe. Aquilo, isso, isto são pronomes neutros. Você pode usar o termo aquilo para o masculino ou para o feminino, né? Pode usar o termo isso para o masculino e para o feminino. Então, pronomes neutros já existe na língua portuguesa. Agora, essa questão mais recente, ela tem a ver com um processo ideológico instaurado há pouco tempo, vamos assim dizer, e que, a despeito disso, já que contempla uma parte da sociedade brasileira, é importante percebermos aquela música do Lulu Santos que diz assim, ainda vai levar um tempo, tá? Então, há muitas mudanças ou algumas mudanças na língua portuguesa que não precisamos acelerar, porque elas vão acontecer, se acontecerem, naturalmente. Por exemplo, a última interferência que houve, que é o acordo ortográfico, em 2008, assinado em 2008, esse acordo nasceu em 1904. 1904. E devido a tantas transições de guerras, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, conflitos, mudanças de pensamento, mudanças de gestores da própria comunicação, né? Aí ele foi sendo jogado, passou o século, no caso agora 2008, já século 21, é que surgiu a assinatura para contemplar em torno de 3,7% do vocabulário da língua portuguesa, contemplando 8 países lusófonos, né? Então, o que é que eu quero dizer com esse discurso? Que, a despeito de haver muita polêmica sobre este tema, que é um tema realmente bem discutido, nós vamos ainda, talvez a nossa geração não veja isso como oficial. Que a língua muda, isso é inegável. Que a língua precisa ter adaptações, isso é inegável. Mas creio eu que ainda teremos mais um tempo para que isso se oficialize, se for oficializado. E haja discussão até lá, né? Nesse caso também, porque a gente já vê hoje que existe isso, inclusive essa polarização, até mesmo em relação a essas mudanças, né? Aguardemos então. Agora a gente, para encerrar, vamos falar das linguagens aí nas redes sociais. Muita gente acaba, inclusive, bloqueando o outro. Então, é um paquera, começou a escrever errado, a pessoa já não quer mais saber. Ou seja, a gente tem que escrever certo, corretamente, de todas as formas, por todos os meios
meios, plataformas inclusive. Mas o pessoal parece estar com preguiça de escrever, né? A gente começou a abreviar lá e na hora que você vai pegar um papel para escrever, existe essa dificuldade, até porque a letra já não sai igual, porque você só digita, ou é no telefone, no celular, no tablet, enfim. O senhor está vendo que está dificultando essas novas gerações, por exemplo, de ser mais eloquente, de conseguir escrever de uma forma mais elaborada, né? Textos maiores, inclusive. O pessoal tá meio preguiçoso. Eu falo que eu tenho um filho em casa com 14 que manda escrever um texto, ele faz... São 3, 4 linhas, já quer acabar. Ai, minha mão tá doendo. Eu falei, como assim? Verdade. O que é que acontece? Essas abreviações e abreviaturas, que são coisas distintas, né? A abreviação é quando você reduz o tamanho da palavra. A abreviatura é quando é algo oficial. Tá? Aí o que é que acontece? Devido à emergência da escrita, devido à ansiedade que as pessoas hoje elas estão pensando em escrever e já querem a resposta. Tá? Outra, você escreve algo ou quer mandar uma mensagem para alguém e você acelera, não é? Já houve no e-mail 2 ali. Tudo acelerado. Então nós vivemos um tempo de muita aceleração. Então o que é que acontece? Essa aceleração acaba prejudicando a fluência. Agora você imagine aquela pessoa que não leia, que não tem um repertório linguístico. Não existe a comunicação, né? Ela lê e não sabe o que está escrito. Como é que ela vai conseguir dizer o que ela quer dizer se ela não tem repertório? Então a necessidade de leitura, a necessidade de incentivo à leitura é muito importante. Porque isso quem faz é a família, é importante que a família o faça, e que a escola aprimore. Né? A escola, é bom que se diga sempre que ela escolariza, né? Mas quem educa é a família. Então precisa haver essa parceria. E por falar em parceria, os 2 livros estão sendo lançados porque um dialoga com o outro. Enquanto um fala sobre o analfabetismo funcional, o outro diz como é que você pode combater. Sim, olha aí, eles são... por meio das dicas, né? A gente chama de dialética linguística, né? Então, a dialética da comunicação. Se complementam. Justo. Então, a pessoa que reconheceu no primeiro livro a necessidade de ampliar o seu vocabulário, de melhorar a sua comunicação, terá no livro, ficou ainda mais claríssimo, muitas formas de fazer isso. Que bacana. E quem quiser, e hoje é hoje, né, o lançamento. Hoje, às 18h30. Às 18h, onde pode ir, tá aberto, sim, já faz o convite. Sim, né? Hoje, né, a partir das 18h30, tá? 18h30, no Midway, na Galeria Fernando Chiriboga, um lugar maravilhoso para você estar, né? Eu costumo dizer que ali, qualquer lugar que você fizer uma foto, tá lindo. Tá lindo, instagramável, como dizer. Instagramável, perfeito. E nós teremos a oportunidade de ter, você pode, por exemplo, eu quero só o analfabetismo funcional, tudo bem, eu quero o outro, quero os 2, ótimo, tá certo? Vocês vão ser presenteados. E um detalhe interessante, porque uma obra obras, né, como essas podem servir... Dados de presente, a gente está às vésperas do Natal, gente, presente incrível. O seu amigo secreto ou amigo revelado, né? Os seus amigos podem receber de presente obras de arte, né? Obras literárias que vão ajudar não só a você se comunicar melhor com seus amigos, quanto a você mesmo, ou você mesma ter esse benefício linguístico. Né? Muito bacana. Professor Silvio, mais uma vez, muito obrigada então por estar com a gente agora aí com essa novidade, né? O lançamento aí dos 2 livros. Então hoje, 6h30, lá no Shopping Midway, na Galeria Chiriboga, não é isso? Justo, Fernando. Muito obrigada. Viu? Mais sucesso ainda, né? Muitos livros ainda vão vir, porque ele não para. Sim, verdade. Muito obrigada, professor Silvio. Valeu. Obrigadão.